Bom dia, boa tarde e boa noite. A que ponto uma pessoa tem que chegar? A que ponto uma pessoa chega para fazer o que o protagonista do filme Taxi Driver ou o protagonista do filme Coringa faz? A que ponto uma pessoa chega para tomar as mesmas atitudes que eles tomaram? Ou até mesmo alguma atitude semelhante, algo semelhante com o que eles fizeram? E a resposta para essa pergunta ela é extremamente complexa. Provavelmente não exista nem apenas uma resposta para essa pergunta, mas sim várias respostas que derivam de um tipo de situação apenas. Bom, para começar, a gente vive em uma época onde a falta de empatia por alguns tipos de pessoa é muito grande. Ao longo dos anos, a empatia foi um sentimento que cresceu muito nas pessoas. E a prova disso é justamente os diversos movimentos que foram criados a partir desse conceito. Movimentos que tinham o intuito de parar de tratar com indiferença algumas pessoas que ficavam simplesmente de lado na sociedade. Ou pelo menos é isso que todos esses movimentos aparentavam ser. Porém, não vem ao caso analisar a honestidade desses movimentos agora. Só que ainda assim existem dores e tipos de pessoas que são ignoradas, são completamente ignoradas pela sociedade. Dores essas que continuam sendo tratadas com uma indiferença absurda. Um outro aspecto da nossa época em geral é que as pessoas não sabem lidar muito bem com essas dores. Algumas pessoas simplesmente conseguem sofrer caladas e seguir em frente até o fim de suas vidas. Outras não conseguem lidar com nenhum tipo de dor e reclamam o tempo inteiro. E algumas dessas pessoas passam muito tempo aguentando e de uma hora para outra elas explodem. Essa seria a trajetória do Homem Invisível, como por exemplo o personagem protagonizado pelo ator Robert De Niro no filme Taxi Driver, que é basicamente um personagem vazio e sem perspectiva de vida nenhuma, vivendo numa rotina com coisas que só pioram a situação, em uma cidade onde tudo é horrível. Ou também no personagem protagonizado pelo ator Joaquin Phoenix no filme Coringa, que além de ser uma pessoa invisível socialmente, ainda se frustra diariamente com inúmeras tentativas onde tudo dá errado o tempo todo, gerando assim um ciclo de frustração que afunda ele cada vez mais para pensamentos loucos, para pensamentos que não deveriam ser corretos, mas que para ele passa a ser correto. E voltando na questão da empatia, você percebe que essas dores não são dores tratadas pela sociedade, não são dores que existem um movimento exclusivo para elas. As pessoas que passam por isso são simplesmente ignoradas. Muito pelo contrário, as outras pessoas, na verdade, debocham de caras assim. Na realidade, eles são até taxados como vitimistas. E toda essa falta de empatia social, somado ao fato de que muitas pessoas não sabem lidar com as dores que estão sentindo, geram consequências muito perigosas. Isso acarreta numa explosão de sentimentos. Gera a raiva por conta da indignação que você sente pela sociedade simplesmente fingir que você não existe, que suas dores não existem, por uma sociedade totalmente errada que simplesmente diz para você parar de ser chorão e simplesmente seguir em frente. Isso acontece muito com as pessoas que têm depressão, sendo que quando você diz para uma pessoa que tem depressão simplesmente superar ou parar de pensar naquilo que deixa ela triste, é a mesma coisa que você falar para uma pessoa com a perna quebrada dar uma volta no quarteirão sem auxílio de alguma muleta ou cadeira de rodas. E isso é algo que a ciência mesmo já comprovou.
Gera também o sentimento de falta de empatia pelas outras pessoas, porque se as outras pessoas não têm empatia por você, o que te faz pensar que você deve ter empatia por elas? Gera a falta de amor à própria vida, pois nesse momento você já não liga mais se você vai viver ou morrer. E por fim, gera a atitude, que no caso do protagonista do filme Taxi Driver, foi tentar punir algumas das pessoas que tornavam aquela sociedade, ou que pelo menos ajudavam a tornar aquela sociedade um pouco pior do que ela era. E no caso do Coringa foi punir justamente as pessoas que fizeram com que a vida dele se tornasse cada vez pior. Então eles simplesmente buscam externalizar algo que já está dentro deles há muito tempo fazendo com que eles sejam destruídos diariamente. E lembrando aqui do caso do personagem protagonizado pelo Robert De Niro, Taxi Driver, a gente via que ele frequentava cinemas de filmes adultos para tentar de alguma forma esquecer a frustração que ele tinha com mulheres. Só que isso na verdade não ajudava em nada, ele estava correndo para uma coisa pior que simplesmente não ajudava realmente em nada na situação dele. Na verdade, era um hábito que só piorava mais a vida dele. Então essa, meus amigos, é a trajetória de um homem ignorado na sociedade, de um homem apagado por todos, de um homem realmente, literalmente invisível, de um cara que quer ser reconhecido e notado de pelo menos uma das inúmeras tentativas na vida de ter sucesso em algo, mas que depois de tanto tempo vivendo nesse ciclo, acaba acarretando naquela explosão de sentimentos que eu disse, onde ele simplesmente se cansa e decide fazer algo a respeito. E olhando por fora, essa situação parece ser algo realmente tenebroso, já que esse é um problema que acontece cada vez mais e que a tendência é aumentar mais ainda. Todos preferem fingir que não existe, que isso é um problema inexistente. Olhando por fora, isso é realmente algo que assusta, que me faz realmente temer quais vão ser as próximas tragédias que podem acontecer futuramente, por conta desses problemas simplesmente ignorados. Mas me fala aí, como você acha que isso pode ser resolvido? Você concorda que estes são problemas sociais ou simplesmente partilha das ideias das outras pessoas de que tudo isso não passa de frescura? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí. E se você se interessou pelo conteúdo, se inscreve no canal e também ativa o sininho aí para você receber os próximos vídeos que chegarem. E se você estiver vendo esse vídeo de dia, eu te desejo um bom dia. Se você estiver vendo de tarde, eu te desejo uma boa tarde. Se você estiver vendo de noite, eu te desejo uma boa noite. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!